Mas você tem interesse em outra área, anunciar médica? Você fala, você tem interesse em outra área, anunciar médica? Vários outros. É. Mas eu gosto, né? Só não sou igual, mas tu faz. Tô querendo. Tô ouvindo nada que vocês estão falando. Se ele tem interesse em outra área, anunciar médica também. Hã? Se ele tem outro interesse em outra área, anunciar médica também. Se tiver dúvida. Estamos chegando, Lagoa Santa, com mais um programa Bate-Papo Ruiosa. É isso mesmo, hoje o Marcos não está por aqui, mas eu vou fazer companhia para vocês nesse horário. E hoje no programa Bate-Papo Ruiosa, com a apresentação do pastor Ronaldo e também da Carolina, o convidado de hoje será o psiquiatra Dr. Diego. E quem estiver aí do outro lado, as pessoas que estiverem do outro lado, se identificar aí com o assunto, quem quiser ligar, participar, vai ser um prazer a gente receber vocês aqui no nosso programa. O telefone aqui da rádio é 3681-3488, o telefone aqui da nossa rádio, 3681-3488, e também através de nossas redes sociais, a Voz de Lagoa Santa no Facebook, também no Instagram. Vocês podem estar participando por lá também. E também a gente quer agradecer aos patrocinadores aí do programa, Ruiós Bate-Papo, que é o Churrasquinho do Marcão, que fica lá na Avenida Pinto Alves, 3656, mais conhecido, né, Marcão, como Tempero da Vovó, o melhor churrasco aí da região. E também a Escola de Futebol Oficial do América, isso mesmo, minha gente. Quem aí tem criança, está precisando aí, não conhece ainda a escola, vá lá conhecer, faça uma experiência, tá? Tem como fazer uma experiência sem compromisso, passa lá na escola. E tem o número do telefone também, que é o WhatsApp, vocês podem estar adicionando, que é o 986 94 39 70. Quem não conseguiu anotar pode ligar para a rádio que a gente passa tudo novamente para vocês. E também a Barbearia Diplomata. A Barbearia Diplomata do nosso amigo Samuel, está lá na Avenida Aramita de Matos Pinho, número 195 da Vila Maria, muito conhecido aí na região, é o queridinho aí do bairro Vila Maria. Quem quiser também fazer seu agendamento no 993 18 23 82. E também a Autoescola JD, é isso, a Autoescola JD, todo mundo já conhece, quem ainda não conhece é novo na cidade, é Rua Marechal Teodoro da Fonseca, o número é 197. E vocês também podem estar ligando no 3681-7987. 3681-7987. E o nosso amigo Júlio Modas, também um dos patrocinadores aqui do programa Ruiosa. Então, o Júlio Modas está na rua São Sebastião, número 811, em Vespasiano. Então, para você aí que quer deixar aí o seu namorado, o seu marido mais bonito, ou então você homem mesmo quer ficar bonito, elegante, dá uma passadinha lá, o Júlio está lá te esperando também, na rua São Sebastião, número 811, Vespasiano, bairro é Sélvia, tá, minha gente? Quem conseguiu anotar pode ligar aqui para a rádio. E agora a gente vai estar passando a palavra para o pastor Ronaldo, que vai conduzir aí o bate-papo de hoje. Então, não perde não, fica ligado. A gente vai estar ouvindo esse bate-papo muito gostoso com o psiquiatra daqui a pouquinho. Não é isso, pastor Ronaldo? É isso aí. Alô, alô, Lagoa Santa, meus amigos, ouvintes. Muito obrigado pela recepção aí no seu lar, nessa segunda-feira à tarde. Toda segunda-feira à tarde tem sido uma segunda-feira abençoada. Você tem nos permitido entrar aí na sua casa, talvez no seu carro, no seu trabalho. E é muita gratidão que nós estamos aqui mais uma vez. Carol? Isso mesmo. Muito obrigada, Lagoa Santa, mais uma vez aqui, recebendo uma presença ilustre aqui, doutor Diego Tinoco, médico psiquiatra, que vai esclarecer um pouquinho pra gente tantas dúvidas que eu acredito que você tem, assim como eu tenho.
né, doutor? Hoje em dia a gente tem ouvido falar bastante sobre os transtornos mentais, sobre a doença mental, sobre doenças psicossomáticas, principalmente depois da pandemia, mas eu acho que muitas vezes a gente fala, mas a gente não tem uma compreensão exata do que realmente é uma doença mental. O que realmente é uma doença mental, assim? Olá, muito boa tarde a todos vocês, ouvintes de Lagoa Santa. Muito boa tarde, pastor Ronaldo, Carol e a todos aqui da rádio 87,9, uma rádio muito querida aqui de Lagoa Santa. Isso aí. Bom, nesse momento, né, de pandemia, esse assunto está sendo muito falado em relação aos transtornos mentais, em relação à doença mental, né? E cada vez eu acho que está sendo cada vez mais sendo desmistificado, ou na verdade diminuindo aquele preconceito que muitos tinham, mas ainda tem, né? Ainda tem muito preconceito, mas por isso é tão importante falarmos aqui sobre a doença mental, para cada vez mais tentarmos diminuir esse preconceito contra a doença mental. Até porque, o que é a doença mental? Né? O que é o transtorno mental? Muitos acham que às vezes é doença da frescura, às vezes é preguiça, que às vezes é falta do que fazer, ou falta até mesmo de orar, de rezar, mas não, nós não estamos falando aqui disso, né? Nós estamos falando de exatamente uma doença como qualquer outra, né? Não existe a doença hipertensão, não existe a doença diabetes, não existe ali um câncer às vezes, ou qualquer outra doença. Existe também as doenças da psiquiatria, a depressão, né? A esquizofrenia, o transtorno afetivo bipolar, o transtorno obsessivo compulsivo. Na verdade, esses transtornos, eles são biológicos. Existe uma alteração ali biológica no cérebro ali das pessoas em relação aos neurotransmissores. São partículas, umas moléculas muito pequenininhas que estão ali ligando entre um neurônio e o outro, sabe? E são esses neurotransmissores que, na verdade, muitas vezes dificultam ali a transmissão de um neurônio para o outro e às vezes em determinadas regiões do cérebro podem gerar, por exemplo, um desânimo, uma vontade de ficar quietinho, sem fazer nada, ou às vezes alterações de alucinações, né, auditivas, delírios, muitas vezes pode causar uma propensão maior à adicção, por exemplo. Então, associado a esses transtornos biológicos que existem de fato, temos aí uma predisposição genética. Muitas vezes existe ali um fator hereditário que muitas vezes vem, né, da questão da família, dos pais, das mães, dos tios, sejam eles biológicos, né? E também existe uma interação com o ambiente. Então não é só o ambiente, não é só o fator ambiental, existe toda essa interação da biologia, né, da questão da genética, do ambiente, para que a pessoa possa ou não desenvolver esses sintomas aí que pode relacionar a uma doença mental. E assim, caracterizando mesmo uma doença mental, aí o senhor falou de alguns nomes, né? Mas como uma pessoa identificar se ela ou alguém tem uma doença mental? Tem algo mais aparente ou varia, né? Assim, às vezes a pessoa está vivendo uma vida ali cotidiana, acontece alguma coisa e muda esse neurotransmissor aí e caracteriza que a partir daquele momento se estabelece que a pessoa está com uma doença mental. Então, olha só, é muito importante a gente conversar sobre isso, porque assim como várias outras doenças, é importante que a pessoa seja avaliada, né, pelo médico especialista e para esse médico avaliar se de fato ali possui algum tipo de transtorno, né? Ainda nesse século, né, em 2021, nesse ano que nós estamos, ainda não é possível ter um exame que detecte claramente ali que existe essa alteração neurológica em relação a essas doenças psiquiátricas. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de microscópio muito pequeno, nós estamos falando aqui de bilhões de neurônios, né? Então são questões muito minúsculas que ainda não foi possível de acordo com a evolução da medicina, mas eu acredito que daqui a alguns anos isso seja possível sim, tá? Mas como é que se detecta então? O que pode ser feito para nos ajudar com isso? Então, assim, alguns sinais que pode ajudar você a procurar um especialista ou então pelo menos incentivar a outra pessoa a procurar um especialista. Por exemplo, aquela pessoa que começou a apresentar ali sintomas e esses sintomas
estão mudando a vida da pessoa, estão fazendo com que a pessoa mude ali na sua casa, na vida pessoal, na vida ali familiar ou no trabalho. Esses sintomas estão fazendo com que essa pessoa deixe de conviver com outras pessoas normalmente, ou então está prejudicando o trabalho dela, o rendimento, a relação com as pessoas, ou seja, está transformando ali, está fazendo uma disfunção, né, pessoal, está levando ali uma disfunção no ambiente do trabalho ou no ambiente mesmo residencial, no ambiente familiar, devido aos sintomas. Porque às vezes a pessoa está ali triste, mas ela está uma tristeza que não é um transtorno. Por exemplo, pode acontecer alguma situação aqui entre nós e você ficar triste comigo, isso é normal, isso é natural da vida, né? Agora, essa tristeza, você não deixa de fazer suas coisas por causa dessa tristeza. Você segue sua vida, você consegue trabalhar, você consegue ali entrar em contato com o seu familiar de forma normal. Amanhã, às vezes essa tristeza não mais acontece, ou semana que vem já está melhor. No transtorno, não. Esses sintomas persistem por mais tempo. Esses sintomas continuam até que de fato seja ali avaliado ou tratado, ou que seja medicamentoso ou não medicamentoso. Certo. Doutor, só para eu entender um pouquinho na sua primeira fala, em relação a esse tabu no tratamento, ou até mesmo de falar sobre isso, né, de buscar ajuda sobre isso, o assunto, ele é um tabu, ou está sendo desmistificado agora, porque ao longo de muito tempo foi evitado conversar sobre isso, porque a sociedade impôs isso, ou porque as pessoas tinham medo de se abrir devido a demonstrar essa fragilidade de pensar assim, olha, eu sou uma pessoa que tem problemas mentais, entende? Se é a própria sociedade que formou isso ou se é uma perspectiva pessoal da pessoa. Até porque nos períodos passados eu acredito que as pessoas que eram taxadas de loucas, às vezes elas eram tiradas da sociedade, né? Então se alguém falasse, às vezes por medo, né? Falasse, o que eu vou fazer comigo? Eu acho que essa pergunta sua foi fenomenal, porque acho que muitas pessoas podem ali apresentar vários sintomas e, querendo ou não, muitas têm um determinado tipo de vergonha, ou às vezes acham ali que se contar, se compartilhar isso com alguém pode chamá-lo de fraco, ou ele vai se sentir menos do que os outros, né? E com o tempo acho que isso foi crescendo a ponto de que, de uma forma ali invisível, às vezes, as pessoas foram acreditando que não era legal compartilharmos sentimentos, ainda mais sentimentos que podem muitas vezes achar com que muitas vezes as pessoas podem achar que esses sentimentos vão nos desvalorizar, né? E acaba que não compartilha isso com o outro. Então acho que na verdade é um conjunto de fatores, tanto a sociedade, mas a sociedade como sendo algo, um conjunto de pessoas, né? Essas pessoas, à medida em que não querem compartilhar por medo de serem julgadas, acaba que vão falando cada vez menos. Mas à medida em que nós estamos conversando cada vez mais, a tecnologia proporcionando comunicação e as pessoas sendo mais autênticas, né? As pessoas não tendo a vergonha de ir lá e falar o que sentem, e assim à medida e essas pessoas quando compartilha e observa que tem outras pessoas também com os mesmos sintomas e outras pessoas também querendo ajudar, isso vai diminuindo, esse preconceito vai diminuindo. Eu falo muitas vezes que por exemplo, a pessoa que toma algum remédio assim, para depressão, ela às vezes não comenta com o outro, com um colega, não comenta com a família que tem a depressão, que está fazendo tratamento. Mas, se por acaso acontece de algum outro familiar ou um amigo falar com ela, eu também estou tomando um remédio por causa disso, daquilo, por causa desse sintoma de ansiedade, que seja, ela já tem coragem de vir e falar que já está tomando remédio. Mas ela mesma, muitas vezes, ela não tem aquela iniciativa de falar. Mas se uma outra pessoa já tem, isso já fortifica ela exatamente a falar. E com isso, acredito que com o tempo, as pessoas tendo menos preconceito, cada um falando mais, compartilhando mais, sendo mais autêntico ali, verdadeiro, esse preconceito vai diminuindo.
Não estou falando que acabou, porque tem muito ainda, mas aos pouquinhos estamos diminuindo com isso, né? Eu acho que também um papel fundamental, doutor, é a informação. A informação é o que vocês estão fazendo hoje aqui, Isso, né? porque assim, a gente vê muitos casos de problemas mentais ou transtornos mentais. Certamente muitas pessoas que estão ouvindo, ou até mesmo a gente aqui, como é o meu caso, a gente sabe que na história da família teve problemas. Hoje a gente consegue pensar, olha, na minha família teve esse histórico, mas quando acontecia, as pessoas não tinham acesso à informação, as pessoas não sabiam antigamente, né? Era muito pouca informação, não tinha internet, não tinha o Google, não tinha assim, esse acesso, um maior acesso da população para buscar uma compreensão. Então, por exemplo, a depressão infantil, pelo menos na nossa época de infância, a gente ouvia falar muito pouco de depressão infantil. Quantas vezes eu conheço hoje pessoas adultas que têm o TDAH, né? São pessoas hiperativas e não foram tratadas na infância porque os pais não tinham sequer conhecimento de que existia a hiperatividade. Também a depressão, muitas pessoas começaram às vezes na infância ou na adolescência e não foram tratadas na época porque os pais não tinham essa informação, né? Então a importância hoje da gente estar buscando a informação, buscando conhecimento para que possa ter um tratamento o quanto antes, né? Precoce, para que se evite maiores consequências na vida daquela pessoa, né? Eu acho que você falou tudo, né? E o que vocês estão fazendo aqui, né? A rádio fazendo aqui, chamando para conversar, chamando para esse bate-papo sobre essa doença, sobre esse transtorno, é fundamental para isso, né? Para propagar cada vez mais conhecimento e diminuir esse preconceito. E daqui a pouco, assim, espero que as pessoas falem, né? Assim, comuniquem, sem preconceito. Eu tenho hipertensão, eu tenho diabetes, eu também tenho depressão, eu já tratei. Por que não? Qual que é o problema disso? Né? E isso vai ajudar, com certeza, as pessoas procurarem mais o tratamento e não terem vergonha de pedirem ajuda. Até porque todos nós somos seres humanos e todos nós pedimos ajuda a todo o momento. Muitas vezes as pessoas pensam que a doença mental, a pessoa é um louco, né? Tem esse falso entendimento, né? De que não, se eu falar vão achar que eu sou louco, vão achar que eu sou doido. Mas o transtorno mental não necessariamente é uma loucura. Não. Na verdade, o transtorno mental ele pode apresentar aí diferentes níveis de sintomas, né? Independentemente se a pessoa aí ser julgada como louco ou não, aqui nós não estamos aqui para julgar ninguém, né, aqui na nossa vida. Independentemente dos sintomas que a pessoa está apresentando, seja eles quais forem, é importante procurar aí o médico para avaliar e para melhorar, não só o médico, mas toda a equipe de saúde para avaliar os sintomas e melhorar o que ela está apresentando, né? E tirando essa questão de loucura, tirando essa questão da frescura de lado, e sim buscando tratamento para o sintoma, um sintoma como qualquer outro que as pessoas podem apresentar em uma doença qualquer. Eu lembro quando eu tive, eu já passei por problemas de depressão também, quando eu logo senti um desconforto, né? Eu não sabia como agir esse desconforto da depressão, aquele sentimento de vazio, aquele sentimento de não querer fazer nada, né? Ficar só deitado, prostrado. O senhor deve ter várias experiências com pacientes que o senhor já deve ter tratado. O senhor pode dar algumas dicas para pessoas que estão passando por isso e talvez estejam nos ouvindo sobre o que ela deve fazer, né, diante dessa realidade? Olha, em relação à depressão, assim, a pessoa que possui, né, um transtorno depressivo, normalmente ela não apresenta só a tristeza, né? A tristeza é um dos sintomas, e essa tristeza, igual eu te falei, assim, essa tristeza não é uma tristeza de um dia, de 2 dias, é uma tristeza que a gente chama de tristeza persistente. É uma tristeza que dura semanas, na verdade meses, e que persiste ali com ela, independente da situação. Às vezes pode acontecer uma situação ali que muitas vezes era para ela estar rindo, estar gostando bastante, ter um prazer enorme, mas ela fica ali triste. E além da tristeza, ela não tem graça nas coisas, ela não sente graça, não sente prazer. As coisas que ela gostava de fazer antes em uma festa, por exemplo, é uma coisa que a maioria das pessoas gosta. Ir numa festa, e a pessoa não tem o prazer de ir numa festa. Né? Uma coisa assim, que aparentemente seria legal de fazer. Exatamente. Mas aí é importante também sempre lembrar, assim, igual você falou muito bem, né? Aquilo que ela gostava antes deixou de fazer. Porque tem algumas outras pessoas que podem não gostar mesmo, e isso é natural.
Mas aquelas pessoas que às vezes sempre está ali animada, motivada e de repente começa a ficar desmotivada sem nenhum motivo aparente, opa, vamos ficar atentos. A pessoa começa a se sentir às vezes inútil, se desvalorizando, achando às vezes que não vale nada, se diminuindo, né? E muitas vezes diante desses sintomas a pessoa começa a se culpar. Ela tem um sentimento de culpa muito grande ali, às vezes se culpar por não conseguir fazer as coisas. E ali do lado, às vezes tem as pessoas ali, vamos lá gente, anima, vamos lá Só que aí tem que tomar muito cuidado, porque são sintomas de uma doença. E muitas vezes, a quem está do lado, às vezes não percebe que é sintoma de uma doença e às vezes acha que é preguiça. Por que eu estou falando isso? Para tomar muito cuidado, por exemplo, se o senhor está com pneumonia, se eu chego aqui e começa a tossir, opa, às vezes não vai adiantar eu vir falar assim, ô pastor, bebe uma água, para de tossir, ou bebe uma água, porque não é tão simples assim. Né? Quem dera nós fôssemos tão simples assim. Assim é também com a tristeza, com o desânimo da pessoa. Não é tão fácil sair de casa para fazer. Não estou falando para ficar dentro de casa. Então, a partir de quando? Respondendo a sua pergunta, a partir de quando a pessoa já começou a perceber esses sintomas, não deixe para depois. Já procure ajuda de forma imediata. Procure a ajuda de um profissional para que possa ajudar da melhor maneira possível. Ah, é só remédio? Não é só remédio. É possível remédio, é possível tratamento com psicologia. Além da psicologia, né, tem outros de terapia ocupacional também fundamental, questões que envolvem meditação, mindfulness. E muitas vezes eu falo que dependendo muito do nível da gravidade da situação. Tem pessoas que estão tão graves que não conseguem, igual eu falei, sair para fazer uma atividade física, por exemplo. Mas se a pessoa consegue um pouquinho fazer essa atividade física, não deixe de fazer. A atividade física é fundamental ali, para tentar ali melhorar alguns dos sintomas e ela começar a reerguer. Mas às vezes não basta querer, né? Não basta a gente querer por ela, porque nós sabemos que muitas vezes o sintoma está tão intenso que ela não consegue nem fazer atividade física. E por isso é importante procurar a ajuda de um profissional para dar aquele gás, aquela energia para ela conseguir ir lá fazer a sua atividade física, ir lá e conseguir fazer outras atividades do dia que vão ajudá-la a animá-la, a ajudá-la a voltar ao que era antes. E às vezes de forma natural e conseguindo essa cura, essa melhora, né, de forma natural. A princípio ela vai ali, faz um tratamento, às vezes toma uma medicação, mas a partir do momento ela consegue já ter uma força para trabalhar, ela consegue ter uma força para fazer uma atividade física, fazer coisas que vão trazer momentos de lazer, né? Uma leitura ou então uma meditação, ir numa igreja, alguma coisa, e quem sabe um dia depois ela não vai nem precisar mais da medicação. Exatamente. Natural, né? O objetivo é esse, né? Exatamente, o objetivo é esse, né? Não significa que a pessoa começou a tomar um remédio e para sempre ela vai tomar o remédio. Na verdade, a gente quer que é importante muitas vezes ela iniciar o medicamento se for necessário e também à medida em que ela já está fazendo ali outras atividades, já está conseguindo fazer um tratamento não medicamentoso, vai ser avaliado se ela precisa de diminuir, de tirar o remédio. Ô doutor, agora entrando na questão que nós estamos vivendo hoje aqui em Belo Horizonte, talvez também no Brasil, a questão da luta antimanicomial. Eu acho que fica um pouco complexo e um pouco confuso para a maioria da população que não entende ainda o que é um manicômio e o que é um hospital psiquiátrico. A gente sabe que na história do Brasil, na história da humanidade, houveram sim os manicômios, né, que trataram as pessoas de formas desumanas, que muitas vezes a gente sabe que os manicômios muitas vezes não eram nem para as pessoas com transtornos mentais, muitas vezes eram pessoas que eram jogadas ali, pessoas que viviam à margem da sociedade. Às vezes uma filha rebelde que estava muito namorando muito e os pais queriam dar um jeito naquela menina, jogavam a menina ali dentro daquele lugar. Às vezes um filho envolvido com droga, às vezes um filho fazendo coisas que os pais consideravam errados, ou às vezes filhos que queriam, que não tinham com quem deixar os pais, queriam se livrar dos pais e colocavam os pais ali, deixavam eles ali, né, como se fosse usava de asilo e deixavam eles ali para sempre. É fato que houve um manicômio, né? Isso é fato. Mas assim, para a gente entender um pouco a questão dessa luta antimanicomial que a gente tem visto, qual é a diferença entre um manicômio e um hospital psiquiátrico e se existe aqui, pelo menos em Belo Horizonte, que é onde o senhor atua mais, se o senhor tem conhecimento de ainda a existência de algum manicômio? Bom, essa questão é um tanto quanto polêmica, né? Porque, na verdade, os manicômios, eles de fato, como você disse, né, existiam
E infelizmente já aconteceram, né, muitas situações pela história nos dias aí, que foram questões de barbaridades aí. Mas o termo manicômio, nós temos que tomar cuidado, às vezes assim, o termo manicômio, ele está sendo muito utilizado para acabar com todo e qualquer tipo de hospital psiquiátrico, né? Em termos, vamos dizer assim, de significado, pode até ser que o manicômio significa algum tipo de asilo, um tipo de estabelecimento que cuide de pessoas com transtornos. Mas ele ficou tão ali estigmatizado devido às barbaridades que aconteceram, que nós estamos tentando, na verdade, evitar ao máximo esse termo e utilizar, sim, um hospital psiquiátrico. Porque nós sabemos que existem vários locais, e um deles foi fechado, na verdade, ano passado, que era muito humanizado, que era qualificado, que tinha profissionais de excelência, que prezava por uma humanização. Que o do ano passado foi fechado, infelizmente, é o Hospital Galva Veloso, um hospital referência nacional, referência do Brasil, e infelizmente foi fechado. E ainda existe aqui, por exemplo, o Hospital Psiquiátrico, né, o Instituto Raul Soares, que também é de excelência, que trata ali com muita humanização, que trata ali com muito critério os pacientes que ali estão. Então nós temos que tomar cuidado, nós não queremos de jeito nenhum aquele local em que observava-se barbaridades e observava-se coisas que não se pode ver novamente. Ou que a pessoa ficava esquecida ali pro resto da vida. Ou que ficava esquecida pro resto da vida, exatamente. Mas queremos sim um hospital qualificado, um hospital que tenha aparato tanto de recursos físico, estrutura física, quanto também de pessoal. E o hospital psiquiátrico qualificado, humanizado, ele é necessário porque nós não podemos negar o transtorno mental. Que existe. Que existe. Nós estamos querendo negar uma doença, um transtorno que existe e que infelizmente não vai acabar. Né? Nós estamos falando aqui de um transtorno, assim como uma doença, né? Igual hipertensão, diabetes. Então, é necessário um hospital para cuidar bem do que ficar as pessoas que não se cuidam, as pessoas que não têm ali alguém para levá-las ou um local para acolher, às vezes vão muito para onde? Infelizmente vai muito para as ruas. Ou vai para onde? Para o cemitério ou para a cadeia. E não é isso que a gente quer ver. A gente quer ver as pessoas sendo cuidadas, bem cuidadas. E infelizmente está cada vez mais diminuindo esses hospitais que são qualificados, né? E nós precisamos ter a força da população, a força, o apoio de todos para retorno desses hospitais. Por quê? Ficar na cadeia, ficar na rua e ficar no cemitério, a gente não quer. E isso sim é desumano, né? Isso sim é desumano. Isso sim é desumano. Né? Porque muitas vezes fala assim, colocar uma pessoa ali no hospital psiquiátrico é desumano. Mas desumano é deixar uma pessoa que está com transtorno mental, uma pessoa que está fora de si, uma pessoa que não tem consciência dos seus atos, né? Que muitas vezes coloca em risco a própria vida ou a vida de terceiros, sem estar totalmente consciente de que está fazendo isso, e deixar essa pessoa solta na rua, a própria sorte, é totalmente desumano, porque a pessoa poderia estar ali no hospital, sendo cuidado 24 horas por dia, sendo tratado, sendo medicado, sendo alimentado, sendo protegido dela mesma ou do outro. Isso sim é um tratamento humano. E assim, não queremos que o hospital seja aquele local para ficar ali a vida inteira. Não é isso, de forma alguma. A ideia de um hospital, assim como qualquer outro, é curta internação. É naquele momento de crise, naquele momento em que a pessoa tem um risco de vida, né, que pode ou se machucar, ou às vezes pelas doenças, né, machucar a terceiros, ela precisa de ser cuidada. Né? E isso nós não estamos desumanizando, pelo contrário, isso é muita humanização. Dando um exemplo aqui, não estou falando também que não precisa melhorar, precisa, assim como qualquer outra instituição, de qualquer outra especialidade precisa de melhorar. Né? Todas as instituições, nós estamos buscando sempre a melhoria. Né? Mas não é porque uma estrutura apresenta alguma vulnerabilidade, algo a ser melhorado, que vamos fechar porque não serve mais. Fechar, né? Não é assim, né? Exatamente. Doutor Diego, há poucos segundas-feiras atrás, nós falamos aqui sobre a pandemia e o efeito que ela gerou sobre a relação com o sofrimento, que foi estabelecido um sofrimento muito grande na população, né? Tanto aquelas pessoas
que perderam seus entes queridos, né? E até mesmo para aquelas pessoas que morreram, né? Ou que sofreram com a doença, enfim. Mas também outros fatores aconteceram na pandemia que nós não sei se nós podemos já falar pós-pandemia, mas que ocorreram durante a pandemia e que ainda são visíveis, tais como ansiedade, angústia, depressão, pressão, esses fatores psicossomáticos, essas situações todas. Como o senhor acha que nós devemos lidar com essas questões? Olha, eu acho que esse momento da pandemia aconteceu, o que eu percebi que aconteceu muito e que prejudicou muitas pessoas foi a solidão, né? Eu acho que muitas pessoas se sentiram sozinhas, se sentiram ali às vezes isoladas, com muito pouco contato social, contato que eu digo de interação social, né? De conversar, que seja por telefone. Muitas pessoas ficaram isoladas mesmo, principalmente pessoas mais idosas. Isso eu percebi muito. Então, não estou aqui entrando em mérito de isolamento ou não, eu estou entrando no mérito da solidão. E tem como, né, nesse momento, pelo menos diminuir o que aconteceu ou tentarmos melhorar isso através de interação, né? Se ainda não é possível, se ainda você está com medo, se você ainda evita entrar em contato físico com as pessoas, eu digo para ligar, ligar para seus amigos, ligar para sua família, conversar. Não fique só na mensagem do WhatsApp, não fique só nessa mensagem do WhatsApp, ou tenha interação por vídeo, né, no WhatsApp, se for por WhatsApp, que seja por vídeo, porque muitas vezes a pessoa está tão ali já acostumada com a digitação e perde um pouquinho daquela fala, daquela interação que é tão gostosa, né, com outro ser humano, não precisa ser fisicamente. E às vezes que até quem está recebendo a videochamada, às vezes pode perceber, vendo a pessoa, ouvindo a voz, perceber algo na pessoa. Exatamente. Que às vezes digitando, Isso. você não vai perceber se a pessoa está mal, como é que a pessoa está. Mas às vezes se ela ligar ou fazer uma vídeo, pelo tom de voz, pela expressão do rosto, às vezes a pessoa você vê que a pessoa não tomou um banho, a pessoa não se arrumou, não penteou o cabelo, você pode começar a perceber alguma coisa ali, né? Exatamente. Ou às vezes a pessoa está simplesmente sem se alimentar. Quantos e quantos casos que eu vi isso? A pessoa começou a ficar tão triste, tão debilitada, que ela começou a não conseguir se alimentar. E ali, só pela mensagem, a gente não consegue. Então, assim, eu estou incentivando muitas pessoas a ligarem um para as outras, ou não, se não for a ligação, a chamada do vídeo, igual muito bem a Carol falou, para ver, né, como é que está a outra. E quem está recebendo a ligação, muitas vezes, ela se sente diferente, ela se sente melhor. Vou te dar um exemplo aqui simples. Por exemplo, quando você está no aniversário, você recebe ali, às vezes, diversas mensagens no WhatsApp desejando aniversário, mas aquela pessoa que te ligou, ela é diferente. Você sente que ela foi diferente, que ela te ligou. E às vezes você se sente valorizada, né? Fala assim, poxa, alguém teve o trabalho de pegar o telefone e fazer uma ligação e ouvir a voz, né? E falar palavras, assim, né? Exatamente. Hoje em dia a gente quer tudo digitar e quer tudo tão rápido que esses pequenos gestos a gente já faz uma diferença, né? Faz grande diferença. E não é uma pequena, é uma grande diferença. E nós precisamos de incentivar e propagar mais isso, né? E respondendo ainda mais as perguntas, volta àquela questão da atividade física, sabe? Que se ainda está com receio de sair de casa, se ainda não é o momento, se for o caso seu, né, que está escutando, faça atividade física dentro de casa, faça atividade física em algum local, não deixe de fazer a sua atividade física, não deixe de se relacionar com as pessoas, mesmo que não seja fisicamente, que seja por ligação, por vídeo, que isso é fundamental nessa melhoria, né? Ou pelo menos evitar, né? Como se fosse uma prevenção ao estado de saúde mental. E você tem visto, assim, ao longo desse período pandêmico, em relação à saúde pública, em relação à saúde mental, o governo ele se preocupar de forma efetiva com as medidas de prevenção, né, da saúde mental? Ou de cuidado, ou né? de cuidado. Olha, aqui não estamos falando aqui de governo ou político A, B ou C, mas de uma forma geral. E, infelizmente, a nossa luta
é para melhorar. Infelizmente a nossa luta é de que precisa melhorar urgentemente a saúde mental, porque o que nós estamos observando em pleno momento de pandemia é a precarização de todo o serviço de saúde pública em relação à saúde mental. Nós vimos em plena pandemia um hospital referência no Brasil sendo fechado aqui em Minas Gerais. Absurdo, né? Um absurdo, em plena pandemia. Nada justifica uma coisa. E isso para mim é a demonstração da maior precarização da saúde mental. E não podemos deixar isso acontecer. Nós precisamos do apoio, né, da população, porque, como eu disse, como nós conversamos aqui no início, todos nós somos seres humanos, todos nós somos vulneráveis e pode acontecer com qualquer um de nós. Pode acontecer. E temos que procurar ajuda desde agora, porque muitos estão sofrendo. O senhor acha que após essa pandemia, como o Ronaldo falou, o senhor acha que vai ter um boom aí, talvez a longo prazo? Como o senhor vê a questão da saúde mental a longo prazo? Porque eu acho assim, que uma outra pandemia como essa no passado já faz bastante tempo, né? E agora após essa pandemia, que eu acho que foi algo que realmente chocou todo mundo e a gente viu como as pessoas ficaram assim, como tem acontecido tantos casos, tem aumentado os casos, né, de transtornos mentais, de pessoas cometendo crimes por transtorno mental. A longo prazo, o senhor acha que o Estado tinha que tomar uma medida imediata, já para começar a tratar agora, pensando já daqui a 10 anos? Ou o senhor acha que, assim, como que a gente vai estar daqui a 10 anos se esses casos têm praticamente triplicado, né? Fica omisso, né? Olha, infelizmente eu não sei te falar em números, mas isso é notório. Você pode conversar com a maioria das pessoas e observa-se na cara das pessoas que não está bem emocionalmente. E dentro do consultório a gente vê isso, assim, a piora absurda dos transtornos psíquicos, mesmo durante agora a pandemia, a piora dos sintomas, a quantidade de pessoas que estão buscando ajuda é muito grande. E o que eu vejo é que isso vai permanecer por mais tempo, porque o que aconteceu, em termos de pandemia foi algo desastroso em termos de quantidade de pessoas sendo atingidas e tudo. E o tempo que nós estamos, né, que está tudo durando. Então, muitas pessoas estão sendo afetadas emocionalmente. Às vezes elas conseguiram ali resistir por um determinado período emocionalmente, mas chega um determinado momento que não conseguem, né, que sentem-se ali abaladas e procuram ajuda. E eu acho que isso vai aumentar. Infelizmente, em vez de melhorar um pouco, está piorando muito o sistema de saúde pública. É isso que está acontecendo. Verdade. E nessa situação que nós estamos, pelo menos lá em Belo Horizonte, com o fechamento do Cabo Veloso, né? Eu não sei aqui em Lagoa Santa, eu acredito que não tem um hospital, tem só o CERSANS, né? Uma pessoa que está sofrendo e ainda não buscou ajuda, seja por motivos diversos, seja por vergonha, ou por alguma questão assim, que tipo de ajuda o senhor acha que poderia buscar, assim, ir direto no psiquiatra, ir no hospital, passar por um clínico, ir no CERSAM? Aqui em Lagoa Santa, assim como nos outros municípios de Minas Gerais e do Brasil, as unidades de centro de saúde mental chamam-se CAPS, tá? Só em Belo Horizonte chama-se CERSAM. Tem Belo Horizonte mais uma cidade, mas nas outras cidades, nos outros municípios, esses centros chamam-se CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. No CAPS, normalmente, dependendo do nível dele, tem ali psiquiatra, né? O psicólogo, muitas vezes tem assistente social, terapia ocupacional. E além dos CAPS, também tem os postos de saúde, falando aqui em serviço público. Então, assim, a pessoa que está ali, ou a pessoa, ou o familiar dessa pessoa que sentiu que está com sintomas relacionados aí à emoção, é fundamental ela procurar o serviço de saúde pública, no caso mais próximo seria o posto de saúde, e através do posto de saúde, aquele especialista ali vai avaliar um encaminhamento se for para o CAPS ou não. Em casos de intensa gravidade, às vezes o que está funcionando pode ser o CAPS da cidade, daqui de Lagoa Santa. Eu não sei como que está o horário de funcionamento, aí tem que olhar como é que funciona esse fluxo, né, interno aqui da cidade. Mas isso tem ali tanto o CAPS quanto o posto de saúde. E a partir disso, do nível da intensidade dos sintomas, pode ser encaminhado para o serviço de referência, no caso do CAPS. Sabe?
E é muito importante a pessoa não abandonar o tratamento, né, doutor? Se o médico falar, dá atenção, né? Porque às vezes fala assim, ah, não, o médico está exagerando, não é tudo isso não. Mas assim, a gente tem que dar atenção para quem é especialista, para quem entende. E o que eu vejo muito também é quando, assim, às vezes a pessoa começa um tratamento e melhora muitas vezes. Isso é em todos, e depois, em todos, né? Não só na psiquiatria, mas às vezes a pessoa está com infecção, começa a tomar um antibiótico, como ele toma um pouquinho, já abandona o tratamento. E aí não fica uma coisa eficaz, né? Exatamente. Eu acho que nós temos que também incentivar isso, a não abandonar o tratamento, mesmo melhorando, seguir as orientações ali. Se você vê que não está legal, né? Às vezes está com efeitos colaterais mais intensos, fale com o seu médico, procure o seu médico. Ou se não te deu ali a atenção, veja uma outra possibilidade, né, de tratamento com outro profissional, se for o caso, né, com outro médico. O importante é procurar conversar, falar do que você está sentindo. Hoje, muitas vezes, por exemplo, essa questão do não manutenção do tratamento, às vezes a pessoa queixa um pouco de efeito colateral, mas hoje nós temos várias possibilidades de medicamentos. Hoje evoluiu de forma importante os medicamentos, com a potência e a redução dos efeitos colaterais. Né? Então, assim, às vezes não está dando certo com o medicamento, vamos avaliar com outro medicamento, que às vezes ele dá menos efeitos colaterais e melhora a eficácia. Então... Às vezes a pessoa prefere abandonar o tratamento pelo efeito colateral, não sabendo que às vezes pode ter um outro medicamento que é para a mesma coisa, só que não vai ter tanto efeito naquela pessoa. Exatamente. Que varia de organismo, né? Exatamente. Agora, doutor, se tratando em questão de dependência química, a gente sabe que pela OMS a dependência química é um transtorno mental. Né? E muitas vezes a gente sabe que também tem um estigma em cima da dependência química, muitas vezes a própria família abandona esse dependente, né? Joga para a rua, a própria sociedade em si também não quer saber dos dependentes químicos, mas se a gente tem falado aqui do transtorno mental, da doença mental como um todo, e se a gente quer abraçar e cuidar de todos, eles também são pessoas que precisam da nossa ajuda, que precisam também de um tratamento, né? De uma ajuda, para que eles também possam ter uma melhor qualidade de vida, apesar de que a gente estava conversando antes, que o senhor falou que ainda não tem uma medicação precisa, que cure eficazmente, né? Fala um pouquinho pra gente sobre essa dependência química. Bom, acho que nós precisamos entender, igual você muito bem disse, que a dependência química ela é um transtorno, né, que é uma doença assim como qualquer outra. É um transtorno por uso de substâncias. Isso está classificado, né? Não sou eu que estou falando, isso é internacionalmente classificado, cientificamente classificado como um transtorno por uso de substâncias. E aquela pessoa que está ali dependente, uma coisa é a pessoa usou ali, aí foi uma decisão dela, mas ela que ficou dependente, aquela que está usando ali de forma periódica, que não às vezes, muitas vezes, que não consegue parar, nós estamos falando ali de uma doença, de uma dependência. Muitas vezes ela sabe, ela vê os prejuízos que está acontecendo com ela, está acabando muitas vezes com a vida dela mesma, em termos de saúde, em termos de profissão, e mesmo assim ela persiste. Nós estamos falando de uma dependência. E ainda, né, não existe, vamos dizer assim, um remédio que vai diminuir ou vai tratar, vai curar a dependência. Quem dera nós, né, se tivesse um remédio desse tipo. Mas existem sim remédios que vão ajudar a tratar vários outros sintomas relacionados à dependência química, que vai ajudar a diminuir a vontade de usar, por exemplo, sabe? Diminui a vontade de usar, às vezes diminui o que faz a pessoa ir lá buscar, por exemplo, a droga ou a bebida alcoólica. Então, assim, não temos uma eficácia de 100%, até porque é até difícil de falar isso em qualquer doença, né? Mas tem sim drogas ou medicamentos que vão diminuir vários sintomas que fazem a pessoa ir lá buscar determinada substância. E, além disso, eu falo que assim, igual você falou, né? A dependência química, muitas vezes, devido aos sintomas dela, faz a família se afastar. Não falo que é a família, e por conta da família, isso não é culpa de ninguém. O paciente se afasta, a família se afasta devido aos sintomas, que às vezes é muita briga, muita confusão, muita mentira. Então, tomar muito cuidado para a gente ver quais são os sintomas ali, para a gente não confundir o sintoma de que se a pessoa de fato está querendo se afastar, porque às vezes ela está brigando, às vezes ela está mentindo, às vezes ela está manipulando, porque ela está com aquela fissura, aquela vontade de usar muito grande. E aí você não percebe que é isso. Às vezes é capaz de fazer tudo em busca da droga. Não estou falando aqui que é para fazer isso não, mas é para observar essa pessoa, porque às vezes ela está te xingando, te colocando para baixo, porque ela está naquele momento de muitos sintomas relacionados à dependência.
e depois ela vai e se arrepende do que ela fez, porque passou a fissura, porque passou aquela crave que a gente chama, e ela vai se arrepende, ela se coloca para baixo, ela se sente envergonhada. Às vezes depressiva, né? Às vezes, depois vem uma tristeza muito grande. Depois, exatamente. E aí o que acontece? E o paciente e a família vão se afastando cada vez mais. E isso é um problema que a gente vê constantemente, né? Não é culpa, eu não estou falando aqui culpa ninguém, né? Mas é uma situação que a gente tem que entender para cuidar e tratar melhor. Doutor, só para encerrar, o senhor vê que há algum papel à espiritualidade, à fé no tratamento da saúde mental? Com certeza, eu acredito muito em Deus e acredito muito que a fé, né, é que acreditar que pode melhorar, acreditar que vai dar certo, faz e contribui para melhorar o tratamento. Temos que tomar cuidado para a gente não acreditar que, vamos dizer assim, entre aspas, só a fé irá ajudar, porque junto com a fé, é a fé que vai nos ajudar muitas vezes a procurar o tratamento, é a fé que nos vai ajudar a procurar ajuda, a tomar o medicamento. Então, a fé, a confiança, o acreditar faz muita diferença no tratamento. Então, muito obrigado por participar conosco, estar aqui conosco na sua tarde, né? Tirar esse tempinho, foi muito proveitoso, sem sombra de dúvida, o povo de Lagoa Santa gostou muito. Eu abro a oportunidade aí, se eu quiser passar os seus contatos. Eu agradeço toda a oportunidade aqui que vocês estão dando, a Rádio 87,9, essa querida rádio comunitária aqui de Lagoa Santa, aos cidadãos, né, de Lagoa Santa, Carol, ao senhor pastor, por estar aqui. Eu tenho meu Instagram, que é o Diego Chinoco Rodrigues, o próprio canal do YouTube também, Dr. Diego Chinoco, e estou muito feliz de estar aqui em Lagoa Santa novamente. Essa é uma cidade que eu adoro e que de vez em quando eu frequento. Já trabalhei aqui e atualmente não mais. Um grande abraço para todos de Lagoa Santa. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Então, pessoal, a gente vai encerrando aqui o bate-papo Ruiós por hoje e agradecendo aí os nossos patrocinadores aí do programa Ruiós Bate-Papo, que é o Churrasquinho do Marcão, né, Marcão? Tão famoso aí, o Tempero da Vovó, na Avenida Pinto Alves, 3.656, e também a Escolinha Oficial do América, que fica lá na Várzea. Vocês vão conversar com o Jorginho e com a Daniela no 986 94 39 70. Também ao nosso amigo Samuel da Barbearia Diplomata. Vocês também podem estar agendando o horário com ele no WhatsApp, que é o 993 18 23 82. E vocês podem ir lá pessoalmente na Avenida Aramita de Marcos Pino, número 195, na Vila Maria. Também agradecendo a Autoescola JD, a autoescola mais famosa aí da nossa cidade de Lagoa Santa, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 197. E ao nosso querido Júlio Modas, que fica lá em Vespasiano, bairro Selva, na Rua São Sebastião, 811. Nosso muito obrigado, viu, Júlio? E um abraço a todos vocês e esperamos vocês aí no próximo encontro. E se alguém ficou com alguma dúvida, depois quiser aí também os telefones aí do Dr. Diego ou do pastor Ronaldo e também da Carol, pode ligar aqui na rádio, que a gente está aqui à disposição. Combinado? 3681-3488 é o telefone aqui da nossa rádio. Até o próximo encontro. Muito bom, graças a Deus. Muito legal, parabéns para vocês. Tchau, pessoal. Para você também. Foi ser muito sério, né?